E quando a gente honra uns aos outros, a honra do Senhor estará sobre a nossa vida. Pode crer nisso. Toda vez que você honra alguém, amém e amém, amém. Continuando, dando uma continuidade naquilo que temos ministrado. Aliás, gente, hoje, qual o dia dos 40 dias de jejum e oração, hein? É qual? 26, também se você não soubesse, porque hoje já é dia 26, a gente começou dia 1º, né? E eu quero declarar a bênção mesmo, a todos quanto têm engajado conosco nesses 40 dias de jejum e oração. Como? Tem orado, tem lido, tem sido ministrado, porque eu tenho absoluta certeza que quem tem sido ministrado pelo livro, Deus tem falado com você. Deus não tem falado com você? Tem falado abundantemente, tremendamente com a nossa vida. Eu gostaria, eu te agradeço por você estar engajado no nosso ministério. Obrigado mesmo, você que tem lido, você que comprou o livro, você que tem orado, jejuado, muito obrigado por você estar dentro desta visão. Amém. E o Senhor vai te honrar, vai te abençoar. E a gente leu nesses dias sobre alguns pensamentos escatologicamente negativos. A gente leu, acho que foi no dia 24, se eu não me engano. Ou seja, pensamentos negativistas. Pensamentos que diz que, olha, as coisas vão piorar. Quantas vezes você já ouviu de alguém, ou você mesmo já enfatizou isso, declarou isso? Gente, as coisas vão piorar, porque alguns usam aquele texto, ou seja, texto isolado, né? Falar em texto isolado, abrindo parênteses, logo após os 40 dias de jejum e oração, nós vamos começar aqui a nossa escola de vencedores, a escola bíblica dominical da PIB Rocinha, onde nós vamos estudar a Bíblia, para que a gente também entenda como interpretar alguns textos bíblicos, alguns não, todos os textos bíblicos. A gente vai aprender coisas profundas de Deus para a nossa igreja. Então, algumas pessoas pegam o seguinte texto: o mundo jaz no maligno. Ele pega esse texto e enfatiza que, como o mundo já está no maligno, as coisas só vão piorar. Isso é meia verdade, isso não é total verdade. O mundo está no maligno, sim, mas a igreja não está no maligno. A igreja está no maligno? Não, a igreja está em Cristo. Então eu não posso toda hora enfatizar que eu tenho que estar preparado mesmo, porque a minha vida vai piorar, o negócio é esse mesmo, a vida é assim. Gente, a vida, eu tenho um livro da Sheila Walsh, um livro tão profético, abençoador. Se você puder comprar, o nome dela é Sheila Walsh. Ela é uma escritora assim sensacional, tem muitos livros. Ela tem um livro chamado A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. A vida é dura, realmente, mas Deus é fiel. A gente tem um Deus que supre, um Deus que abençoa. E muitas vezes a gente se baseia num outro texto que a gente também leu lá no livro, em Mateus capítulo 24, que diz assim: olha, que devido à maldade no mundo, o amor de muitos esfriará. E a gente pega esse texto novamente, erroneamente, e por ter acontecido alguma coisa com o irmão, é assim mesmo. A Bíblia diz que por causa da maldade o mundo vai esfriar. Filhão, só que nesse texto também existe um porém. Jô, põe para mim. Mateus capítulo 24, do 12 a 14, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Diga comigo, mas, gente, sempre tem um mais. Vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim será, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Existe maldade no mundo? Sim.
E por causa dessa maldade, o amor esfria. Nós estamos vendo isso. A humanização, olha só, me entenda. O amor de um ser humano para com o outro, você tem visto todos os dias que só tem esfriado. Um ser humano trata o outro como nada. Quantas mortes nós temos todos os dias? Quantos assassinatos nós temos todos os dias? Devido à maldade do mundo, o amor, realmente, ele se esfria. Ele padece. Ele acaba. Só que existe o mais. Existem aqueles que perseveram em Cristo. Existem aqueles, os salvos. Existem aqueles que estão em Jesus. E nós temos dito, eu disse isso aqui na quarta-feira, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais humanizados nós somos. Mais humanos nós somos. Em que sentido? Nós amamos o ser humano. Nós não julgamos o ser humano. Por isso que alguns não entendem. Alguns não conseguem entender a questão da graça de Deus. Não conseguem entender. Porque, claro, para alguns, eu até ouvi essa semana de uma pessoa dizer assim, pastor, talvez a questão da graça seja difícil para nós seres humanos entender, porque nós, desde o início, nós somos julgadores, manipuladores, maus. Essa é a verdade. Concordo plenamente, essa é a nossa estrutura humana. O ser humano, ele tem essa estrutura de maldade, por causa do pecado. Agora, a graça de Deus, escreva isso no teu coração nesta manhã. A graça de Deus não tem nada a ver com você. A graça de Deus tem a ver com Deus. A graça não tem a ver com o ser humano. Por quê, pastor? Porque o ser humano não merece. A graça tem a ver com Jesus. Jesus veio trazer a graça. E por isso que muitas vezes a gente não entende a graça de Deus. Eu vou abrir um parênteses. Por exemplo, algo assim, eu vou pegar uma notícia bem atual, só para você entender. O goleiro Bruno, que foi do Flamengo, infelizmente foi do Flamengo, deveria ter sido do Vasco, mas tudo bem. Ele fez o que fez, a gente sabe de todo o ocorrido, e ontem ou anteontem, eu não sei, ele foi solto da cadeia, ok? Vocês souberam disso. Tenho certeza que absoluta que algum de vocês torceram o nariz porque ele foi solto da cadeia. Aquilo ali não foi outra coisa a não ser a graça de Deus. Você crê que ele pode ser regenerado? Eu estou perguntando, é uma pergunta. Você crê que ele pode ser regenerado? Agora, eu vou te fazer uma pergunta mais difícil. Você perdoa o Bruno? Não responda. Não seja hipócrita. Você perdoa o Bruno? Você perdoa o Bruno? Aí que está a graça de Deus que o ser humano não entende. Diante de Deus, eu estou falando no patamar de Deus, ok? Não estou falando no patamar do ser humano não, ok? No patamar de Deus, o que o Bruno cometeu é a mesma coisa do pecado que você cometeu na semana passada. Diante de Deus é. Humanamente falando, as consequências são diferentes, óbvio, porque a própria Bíblia diz que todo pecado há uma consequência. Em relação a tamanho, diante de Deus, os pecados são os mesmos, porém, as consequências são diferentes, é só isso. Deus te perdoou daquele pecado que você cometeu na semana passada? Me responda, se você confessou, sim. Se o Bruno se arrependeu e se voltou para Deus, Deus o vai perdoar e transformar? Está aí a graça de Deus. A graça de Deus. Alguns meses atrás, 2, 3, 4 meses, eu não sei, nós ministramos uma mensagem, teve por título, o Deus
que transforma a gente. Eu coloquei aqui no telão algumas pessoas, alguns homens, que foram muito maus, fizeram coisas terríveis durante a sua vida. E mostrei para a igreja que todos esses se arrependeram e se voltaram para Deus. A graça de Deus que a gente não entende. Pastor Luan Santos, quando veio ministrar numa quarta-feira aqui, ele disse uma coisa assim tão interessante. Ele disse que nós, quando chegarmos no céu, nós teremos grandes surpresas. Aquelas pessoas que você acha que vão estar no céu, talvez você não encontre. E aquelas que você acha que não vão estar, de repente será o primeiro que vai te encontrar lá na porta do céu. Eu não posso afirmar que Adolf Hitler não estará no céu. Eu não posso afirmar. Pastor, que isso, pastor? Eu não posso. Você pode? Eu posso afirmar que Michael Jackson não estará com o Senhor? Não posso. A única coisa que eu posso afirmar é que eu estarei com o Senhor. A única coisa que você pode fazer é que você estará com o Senhor por causa da graça de Deus. É por causa da graça de Deus. Esse é o Deus da graça. A gente precisa entender e a gente precisa abraçar isso. Esse é o Deus da bondade. Por que a graça? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas por causa dos seus próprios caminhos eles se perdem. Então, quando a gente lê esse texto, e quando a gente chega já no versículo de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas por causa de nós, deixa eu te falar uma coisa. A igreja tem uma influência muito grande na terra. Nós temos uma influência tremenda na terra, no mundo. Sabe por que muitas pessoas estão por aí pulando o carnaval? Por causa da igreja. Por causa da igreja. Porque se a igreja não estivesse mais na terra, eles não estariam pulando o carnaval, eles já estariam na grande tribulação. Quando a igreja sair, acabou. O que a pessoa sem Jesus precisa entender é que ela só está sendo sustentada em sua vida, que ela ainda tem a oportunidade de se voltar para Deus, é por causa da igreja. Quando a igreja for retirada, ou seja, vier o arrebatamento da igreja, Jesus levar todos os seus, aí sim, Deus literalmente vai entregar o mundo a Satanás. Vai dizer, pode brincar à vontade, vem a grande tribulação. Então não se espante com o que eu te disse, só há pessoas pulando o carnaval porque a igreja está aqui. Porque a graça está aqui. Quando a igreja sair, a graça sai. Pronto. Por quê, pastor? Porque a igreja, ela é o canal da graça de Deus. Nós somos o canal da graça de Deus, filho. Você é o canal da graça de Deus. Quando a igreja se retirar do mundo, acabou a graça. Acabou a graça. Todos estarão literalmente, sim, no maligno. Claro que seria muito bom se todos se conscientizassem de que dependem da presença de Deus em sua vida. Ministro uma palavra nesta manhã chamado Tudo Posso. Diga comigo, tudo posso. Este texto que a gente vai ler junto. Vocês trouxeram Bíblia hoje, gente? Sendo de papel ou digital, não tem problema. Então se prepara que vocês vão correr com a gente. Vamos lá. Não agora, só vou dar mais um texto no telão, o resto a gente vai tudo ver na Bíblia, ok? Esse texto que a gente vai ler agora, também é um daqueles textos
que se a gente ler sem contexto, ou seja, sem observar o que vem antes ou o que vem atrás, a gente entra no erro de interpretação. Por exemplo, quando a gente lê, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que as pessoas simplesmente pegam esse texto e diz que, olha, eu posso fazer tudo eu vou ser bem sucedido porque Jesus me fortalece. Eu vou ser rico porque Jesus me fortalece, e etc. Eu vou ter um carro porque Jesus me fortalece. Eu vou ter uma grande casa, eu vou ser milionário porque Jesus me fortalece. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi isso na televisão, usando um texto sem contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, dependendo da versão. É mentira. O texto não diz isso. Paulo diz assim, olha, gente, igreja de Filipos, apóstolo Paulo, eu aprendi, diga, aprendi, obrigado. Ele diz assim, eu aprendi a viver bem em todas as situações. Aprendi a viver bem quando tinha e quando não tinha. Eu aprendi a viver bem na escassez e na abundância. Aí sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deu para entender a questão? Se a gente isolar um texto, a gente interpreta ele errado. Coloca para mim, Jô, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Olha só, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora você vai saber interpretar esse texto. Ele está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver bem na escassez. Eu posso viver bem também na riqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer amém comigo? Amém. É óbvio que todos andam à procura, gente. Eu escrevi no meu esboço. Procura de sucesso em todos os âmbitos de sua vida. Mas a gente também precisa aprender com o apóstolo Paulo. Olha, ele sabia o gosto da derrota. Ele conhecia o gosto amargo da derrota. Só que o seguinte, sempre nós, fiéis ao Senhor, sempre após o deserto, se soubermos tirar proveito de tudo, da escassez e da abundância, quando nós sairmos desse deserto, teremos uma vida vitoriosa que nunca experimentamos. Sempre quando passamos por deserto, mas aprendemos a ficar firme no Senhor, mesmo no deserto, quando passarmos por ele, você sempre será uma pessoa melhor. Digo mais, algo que eu disse para 2 pessoas essa semana. As nossas experiências no deserto servirá para abençoar outras pessoas. Entenda o seguinte, sabe essa experiência meio amarga que você passa atualmente? Não sei o que é. Isso pode se transformar em bênção. Como, pastor? Você superar isso, não morrer nesse deserto, não desistir nesse deserto. E o que acontecerá? Esse deserto vai ser apenas uma experiência que você passou para abençoar e ajudar outros que estão passando pela mesma situação que você passou.
Eu atendi essa semana um casal, a conversa foi muito boa, a gente riu bastante. Rindo, falando coisa séria, claro. Tantas coisas de experiências pessoais, eu disse para eles tal. E eu sei o quanto foi abençoador o nosso encontro. Porque eu estava abrindo os olhos deles em relação a algumas coisas. Porque é possível abençoar uns aos outros quando Deus permite que a gente passe por alguns desertos na vida, para abençoar outras pessoas, não para nos matar. Eu escrevi no meu esboço assim: quem passa por desafios e vence, na verdade está sendo inspiração para outros. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Quem passa por desafios e vence, está sendo inspiração para outros. Por isso que se você não desistir, aliás, acho que a pastora Ludmila tem uma música nesse sentido. Se você não desistir, é para mim inspiração. Eu lembrei agora. Se você não desistir, você será inspiração para outras pessoas. Se você não desistir da tua esposa, se você não desistir do teu marido, se você não desistir dos teus filhos, se você não desistir de Jesus, você será inspiração para outras pessoas. As pessoas se inspirarão em você, porque verão que você venceu, você insistiu, você perseverou. E não há melhor lição que a gente pode mostrar a alguém, as nossas experiências, a qual nós vencemos. Não é passar pela experiência e perdeu, mas é passar pela experiência e venceu. Aí seremos inspiração para muitas outras pessoas na nossa vida. O que eu posso vencer, pastor? Posso vencer a carne. Diga isso comigo. Amém. Não abra ainda, por favor. Vou pedir para você, no momento certo, vou pedir para você abrir a sua Bíblia. A carne está ligada à nossa própria natureza. Oi, por favor, entenda isso. A nossa carne está ligada a nós. A tua natureza humana, ela é carnal. Ela te puxa sempre para o lado errado. Ela te conduz sempre para o desvio. Ela sempre te conduz ao contrário da vontade de Deus. Pastor, isso acontece com todo mundo, basta ser humano. Dá um beliscão em quem está do teu lado, por favor, bem devagar, vê se dói. Dói. Natureza humana, ele é carne. Tem sangue de barata aí? Não. Tem natureza de lagartixa? Não, sangue frio, não é. Ou seja, quando essa estrutura carnal não é vencida, vamos lá, ela se torna um gigante poderoso contra nós. Nós quem? Você é espírito. Diga, eu sou espírito. Habito num corpo. Fala. Habito no corpo e possuo uma alma. Jaqueline falou sobre isso, né, Jaqueline? Semana passada. É a chamada tricotomia. Corpo, alma e espírito. Eu sou espírito. Quando eu morrer, a carne fica. O que vai para o Senhor? Gênesis diz que o espírito volta a Deus que o deu. O sopro de vida volta para Deus. Então essa estrutura humana, carnal, todos nós temos, sem exceção. Todos nós lutamos com ela e contra ela todos os dias. Aí, a Bíblia ensina como a gente pode vencer, de alguma forma, essa carne. Aliás, primeiro Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, abre lá, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17.
Paulo está explicando a relação entre você e a tua carne, ok? Está explicando a relação entre espírito e carne. Tem Bíblia aí? Não. Eu vou te explicar uma coisa que, na verdade, isso não contraria a Bíblia, tá? Você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 17. O que diz aí na tua versão? Pode ler, vai. Ok. Amém. Na minha versão, que é King James, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Espírito, na tua versão está em letra maiúscula ou minúscula? Por favor, repara, por favor. Maiúscula. Maiúscula. Está maiúscula? Tem alguém aqui que está minúscula? Não, né? Maiúscula. Ok, beleza, ótimo. Então, a tua carne, olha só, a gente conclui que a tua carne, ela guerreia contra a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos direciona a um lugar, a uma direção. A nossa carne nos direciona a outra. Por isso que a Bíblia sempre nos ensina a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Que necessariamente o Espírito Santo vai nos levar a um lugar contrário à nossa carne, à nossa própria vontade, a fazer algo contrário às nossas próprias vontades, o nosso próprio desejo. Deu para entender, gente? Amém? Amém. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nessa escola que nós vamos entrar, na escola de vencedores que nós vamos entrar, sempre quando você tiver uma pergunta para fazer dentro do contexto, é do contexto de que estamos estudando, pode fazer. O que eu quero explicar dentro do contexto é o seguinte: se nós estamos ministrando, por exemplo, nessa manhã sobre esse assunto, você não pode chegar para mim e perguntar: pastor, o que significa em Apocalipse, aquela mulher com 7 chifres? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não estamos estudando sobre Apocalipse. E eu vou ser muito honesto com você. E outros aqui também serão honestos com você da mesma forma. Quando você fizer a pergunta e quem estiver aqui à frente não souber responder, nós vamos fazer o quê? Irmão, essa pergunta eu não sei responder. Vou pesquisar e vou te responder depois. É mais honesto. Ok? Responder algo que algo que não tem nada, absolutamente nada a ver. Vamos lá. Agora, como posso vencer a carne? Isso está em Romanos capítulo 13, versículo 14. Abre lá. Romanos capítulo 13, versículo 14. Eu não vou conseguir fazer a ministração toda, por causa do nosso horário, porque eu estou pedindo você para abrir. Se eu estivesse jogando aqui no slide, ia ser muito mais rápido, né? Romanos capítulo 13, versículo 14. Todos acharam? Você diz? Amém. O que diz na tua versão? Lê você primeiro, pode ler à vontade, vai. Que bom, amém. Na minha versão diz assim, versão King James, diz assim: mas revesti-vos, é assim que diz na tua? Beleza, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. O que é concupiscência? Não é palavrão, significa desejo, ok? Concupiscências, desejo, tentação e por aí vai. Agora abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 5.
Vamos ler mais esse texto e a gente vai comentar um e o outro. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem achou diz? Amém. Vocês são rápidos, são bons mesmo, hein? Que bom. Se tem alguém aí do teu lado aí meio enrolado, peça ajuda. Aliás, eu acho que a maioria deve estar no digital, né? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 5. Pode ler, vai. Beleza. Ok. Olha só, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 5, agora eu vou ler na King James, diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, ou seja, Espírito Santo, que é o Espírito com letra maiúscula, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Amém? Amém. Vamos lá, olha para mim. Todos nós, sem exceção, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo de Deus. Todos aqui têm o Espírito Santo de Deus, sem exceção. Todos nós temos. Amém? Amém. Vamos lá. Todos nós aqui, sem exceção, sabemos qual é a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo para a nossa vida. Quem concorda comigo, diz amém. Em que, pastor? Por exemplo, em determinada situação na sua vida. Vamos lá. Eu preciso dar exemplo. É melhor dar exemplo, senão as pessoas podem conjecturar de várias formas. A irmã Maria pisou no calo da irmã Joana. Ok? Por aí. Eu não sei se o calo é grande ou é pequeno. Não sei. Mas pisou. Machucou. A irmã Maria machucou o calo da irmã Joana. A irmã Joana ficou magoada, tadinha, magoada. Só que, a irmã Joana, guardou uma amargura no seu coração por causa de que a irmã Maria pisou no calo da Joana. No fundo, vê se vocês concordam comigo. No fundo, a Joana, ela sabe qual é a vontade do Espírito Santo. Sabe ou não sabe? Me responda, qual é a vontade do Espírito Santo nesse caso? Perdoar. Você sabe disso? Você tem essa experiência? Você tem essa experiência? Tem. Então por que muitas vezes você não perdoa? Responde, gente. Gente, olha só. Peraí, não é difícil não, gente. Não é difícil, pode ser. Nós passamos por esse assunto hoje, agora. Não. A carne milita contra o Espírito. Para que a gente não faça a vontade do Espírito Santo. Estamos juntos agora? Estamos juntos agora? Eu comecei lá em cima com esse assunto de propósito. A minha carne, luta contra a voz do Espírito Santo, que estava com maiúsculo na tua Bíblia. Contra a voz do Espírito Santo, para que não faça o que o Espírito Santo deseja. Aí acontece esse episódio. Você sabe qual é a vontade do Espírito Santo. Não sabe? Sabe, porque ele fala. Ele fala aqui, ele fala de tudo quanto é forma. Porém, você diz, eu não consigo, eu não perdoo, porque há uma luta entre carne e espírito. Aí, quando a gente não perdoa, estamos ouvindo quem? A carne. Essa luta é diária, gente. Essa luta é ferrenha. Essa luta é dura. Eu não estou aqui falando que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil. Porém, agora a gente vai lá para o texto. O texto que você acabou de ler, Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza
carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo, têm a mente orientada para satisfazer o quê? O que o Espírito Santo deseja. Por isso que nesses 40 dias, por todos esses dias até hoje, eu disse o seguinte, eu falei ainda para os líderes na sexta-feira, não há como, gente, me ouça por um pouquinho, não há como alguém manter uma vida de intimidade com Deus, não tem como alguém viver em oração diante de Deus, diante de Deus mesmo, porque há pessoas que eu sei, que têm uma vida de oração, mas elas intercedem a elas mesmas, é uma oração carnal. Oração é um encontro, nós já falamos disso no primeiro dia dos 40 dias de jejum e oração, nós falamos, oração é um encontro com Deus. Então, todas as vezes que eu me encontro com Deus, olha só, raciocina comigo, todas as vezes que eu me encontro com Deus, gente, eu sou provado por Deus. Imagina estar você e Jesus agora aí, ou de manhã, como você fez, como você queira fazer. Está você e Jesus. Houve ali, nesse encontro, houve um confronto. Porque todas as vezes que eu me encontro com Jesus, nessa intimidade, eu me sinto indigno, impuro, pecador. Não é assim ou não é assim? É assim que você se encontra? Que você se acha? É. Não há como alguém manter uma intimidade com Deus mesmo e não ouvir a voz do Espírito Santo. O próprio Paulo diz que, nesse texto, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Ali ele fala sobre uma guerra. E vencerá aqueles que estiver mais forte, a carne ou o espírito. O que nós temos alimentado mais, vencerá a batalha. Vencerá, que ditará as nossas decisões. A minha decisão vai ser baseada na minha carne, a minha decisão vai ser baseada no espírito. Isso vai de acordo com a intimidade que eu tenho tido. Por exemplo, nesse carnaval, eu sou um cara que evito. Se na minha casa estiver passando o carnaval, ou eu não sento, ou eu desligo, ou eu saio. Por quê, pastor? Tem criança, eu ia falar coisa bem chula mesmo. Homens, olha para mim, as mulheres quiserem tapar os ouvidos, problema de vocês. Homens, vamos ser sinceros, vão aqui para o cantinho comigo, homens. As mulheres olhem para lá. Homens, olhem para mim, as mulheres olhem para lá. Homens, olhem para cá, homens. As mulheres olhem para lá. Homens, quando você vê aquela mulher nua, dançando lá na televisão, que a sua esposa, muitas vezes a tua esposa se coloca lá para ver o carnaval. Quando você vê aquilo lá, o que você pensa? Aquela mulher é uma bênção. Ela podia ser uma diaconisa da igreja. É isso que você pensa? Homens, sejam sinceros comigo. Homens, é assim que você pensa? Homens, falam alto, como homem, fala. Não. Não subestime a tua natureza carnal. Não subestime a tua natureza humana. Eu disse para um aqui na sexta-feira, não subestime a tua carne. Não enfrente a tua carne, tu vai perder. Você pode dizer para mim, eu estou em oração, mas enfrenta ela para tu ver, tu vai cair bonito. Eu disse para ele o seguinte, filho, eu enfrento diabo, porque o diabo, a Bíblia diz que já está vencido pelo poder do sangue de Jesus, que está sobre a minha vida, mas a carne, Paulo ensinou, dá no pé, fuja das concupiscências da carne, diz Paulo. Por exemplo, outra coisa que eu tenho horror, nojo, tenho raiva até, programa de auditório aos domingos.
A maioria, muitos aqui vê. É um gosto terrível, mas vê. Aí fica lá o faro, né? O faro. Faro. Ele faz aquelas palhaçadas lá, daqueles quadros lá. Até ele chora. Ah, pelo amor de Deus, mentiroso. Canalha. Eu sei qual é a vida dele. Vai para o Google e vai procurar qual é a vida dele. Mas a gente está sendo ministrado por ele. Aí a gente muitas vezes não sabe porque as nossas atitudes em casa para com o marido, para com a esposa, estão sendo influenciadas pelo mal. Porque tem alguém ministrando na nossa vida. Jornal. Eu sou um cara que amo jornal. Amo. Mas nem jornal está dando para ver mais nesse carnaval. Está dando? Não está dando. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque os olhos alimentam o coração, gente. Os olhos alimentam a mente, gente. Homens, eu estou dizendo alguma coisa a mais aqui? Homens, responde, ô macho. Não. Eu não vou falar uma coisa mais clara porque tem criança, mano. Mas deixa eu chegar na escola de vencedores. Há uma luta, gente. E o que nós vamos alimentar? O que nós vamos alimentar? O que nós vamos decidir? Obrigado. Eu escrevi aqui no meu esboço: o que o Espírito deseja é que a gente saiba e decida decidir o que Ele quer em cada situação da nossa vida. A gente sabe. Sabemos sim. Nós sabemos qual é a intenção do Espírito Santo para nós. Só precisamos nos revestir, ou seja, vestirmos novamente de humildade e ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida, nos nossos ouvidos. Abra sua Bíblia agora. Gálatas 6. Gálatas 6, do 1 ao 3. Gálatas 6. Olha para mim, por favor. Como vencer a carne? Você sabia que nós também somos edificados? Nós falamos sobre isso aqui pela manhã. Nós somos edificados também quando a gente edifica ao próximo. Nós somos edificados quando a gente ajuda ao próximo, quando a gente honra ao próximo. Nós somos honrados quando nós honramos uns aos outros. Nós crescemos espiritualmente quando a gente ajuda o outro a crescer espiritualmente. Por exemplo, graças a Deus me veio à mente, um exemplo muito, muito prático de crescimento espiritual são os consolidadores da nossa igreja. Enquanto os consolidadores estão abençoando, honrando, edificando a fé dos outros, automaticamente os próprios consolidadores estão edificando a sua própria fé. Por quê? Enquanto que os consolidadores estão ministrando a palavra aos novos convertidos, ao mesmo tempo essa palavra está sendo ministrada ao próprio consolidador. Não é assim, consolidadores? É assim. Por isso, todas as vezes que eu me disponho a ajudar alguém, a edificar a vida de alguém, eu também estou edificando a mim mesmo. Quando eu trabalho para a edificação do próximo, quando eu honro ao próximo, quando eu ajudo ao próximo, eu estou também ajudando a mim mesmo. Enquanto eu estou ministrando para você esta manhã, eu também estou sendo edificado com a mesma palavra. É assim.
Enquanto você está evangelizando alguém, essa mesma palavra que corta o outro, corta você também. É a espada de dois gumes. Enquanto você prega na tua célula, ministra na tua célula, sobre você também essa palavra está sendo ministrada, está sendo cortada em você também. Por isso eu quero ler esse texto. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, do 1 ao 3. Diz assim, todos podem ler, fica à vontade, vai. Amém, amém. Não se importa de que todo mundo está lendo de uma forma. Eu quero que você leia a Bíblia mesmo. Na versão King James, diz assim, versão King James é uma versão inglesa, tá, gente? Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, diga amém. E assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Quando a gente restaura alguém, na verdade, estamos trabalhando segundo o mandamento, ele diz aqui, a lei de Cristo, as ordenanças de Cristo. Antes ele diz assim, restaurar o outro com humildade. Por que com humildade? Em outro texto, Paulo diz assim, nenhum de vós devais considerar mais alto do que o outro. Por isso que nesse texto ele fala, olha, quando você for restaurar alguém, restaure em humildade. Porque se você se achar alguma coisa, mas não sendo, você está se enganando a si mesmo, você é igual a ele. A tua estrutura carnal é igual à da dele. Gente, olha para mim. Hoje, você é usado para restaurar a vida de alguém. Amanhã, esse mesmo alguém pode ser restaurado, pode ser usado para restaurar a tua vida. Você já ouviu o ditado que o mundo dá muitas voltas? Que a terra gira? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Já. Hoje você está ministrando sobre alguém. Amanhã esse alguém pode estar ministrando sobre você. Por isso, sempre use de humildade quando for restaurar alguém, a vida de alguém. Quando for honrar, ministrando a palavra de restauração para a vida de alguém que pecou. Paulo está falando sobre o pecado. Porque esse mesmo alguém amanhã pode estar sendo ministrador sobre a tua vida. Jô, eu vou pular. Vai para o ponto 3. Preciso terminar. Só vou dar um texto, só para a gente terminar, porque a gente precisa fazer uma outra. Precisa estar lá em cima comemorando o aniversário dos irmãozinhos, e eles merecem, amém? Vamos lá. Obrigado. Posso vencer Satanás? Diga comigo. Posso vencer Satanás. Gente, após a queda de Satanás, abrindo parênteses, por favor, olha para mim. Por que, talvez você não entenda por que Satanás tem tanta raiva do ser humano? Por quê? Porque sobre o ser humano, sobre o homem, existe a graça de Deus.
Lá vem eu com a graça de novo. Só que sobre Satanás não há graça. Por quê, pastor? Ele vivia nos céus. Era um homem era o ser de confiança de Jesus, da Trindade. Se rebelou contra Deus. E a raiva de Satanás contra o ser humano é que Satanás sabe que para o ser humano há restauração e transformação. E ele luta contra essa restauração do ser humano. Ele não quer que o ser humano seja restaurado pela graça de Deus. Por isso que ele quer destruir toda a humanidade, quer colocar toda a humanidade, todo homem, toda mulher debaixo do seu jugo. Isaías, capítulo 14, versículo 12, esse texto, amados, relata a queda de Satanás, de Lúcifer. Eu vou ler junto com vocês, tá? Só para a gente ganhar tempo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Na minha versão diz assim, acompanha lá. A tua soberba, Lúcifer, foi lançada também no Sheol. Sheol é inferno, lago de fogo, ok? Na sepultura, junto com o som de glórias das tuas harpas. Ele se gloriava de tudo. Eis que agora a tua cama é feita de larvas, a tua coberta de vermes. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Olha como ele era chamado. Filho da alva, da alvorada. Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, olha só, olha o que estava no coração dele. Hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Olha só o que Lúcifer pensava. Ele queria estar acima de Deus. Ele queria estar acima sobre todo o universo. Ele queria dirigir a todos. Isso estava no coração dele. E a soberba o fez cair. O fez ser lançado no inferno. Ele e seus companheiros. E Satanás tem se apresentado, gente, como gigante contra a nossa vida. Satanás, ele tem sede de mim e de você. Ele tem sede do ser humano. Porque da mesma forma em que ele foi lançado ao Sheol, como diz essa versão King James, ele quer também levar milhares e milhões de homens com ele. E tem levado. Por quê? Agora olha para mim, por quê? Porque Satanás sabe que eu e você, o ser humano, é a maior obra-prima de Deus. Então, todas as vezes que o diabo lança alguém no inferno, ele de alguma forma está dando um tapa no rosto de Jesus. Todas as vezes que Satanás leva alguém para o inferno, ele está rindo de Jesus, porque ele está levando uma obra-prima dele. A maior obra-prima de Jesus é o ser humano. Por isso que a igreja não pode parar. Por isso que a igreja deve desejar a salvação dos homens. Por isso que nós precisamos evangelizar. Por isso que nós precisamos falar de Jesus. Para quê? Para interromper esse ciclo que Satanás tem tido anos e anos, levando milhões para o inferno, juntamente com ele. Mas diz assim, eu posso vencer a Satanás. Nós podemos, diga amém. Para terminar, como pastor? Gente, Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Diga amém. Foi fraco. Vamos lá, vamos terminar. Robson, vamos lá. Tudo certo, Jorge? Beleza, já vamos terminar. Efésios capítulo 6, versículo 11. Fique de pé, por favor.
Eu vou ter que parar, ok? Todos acharam? Diga amém. Beleza, melhorou. Vamos ler juntos? Na minha versão diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Agora abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tá bom. Tiago capítulo 4, versículo 7. Leia para mim, vamos. A parte B diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá. Mais uma vez, resistir ao diabo. Diante desse texto, como que o diabo é vencido? Através da resistência. Diga resistência. Resistência. Lucas, vem cá rapidinho. Vou fazer de conta que eu sou o diabo e você é o ser humano. Não quero fazer o contrário para não te ofender. Vem cá. Eu sou o diabo, tá? Como que se vence o diabo? Através da resistência. Você é o ser humano, eu sou o diabo, ok? Eu venho contra ele. Não há resistência, eu venço. Agora, quando ele está em Deus, porque o texto, o versículo 6, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro eu me sujeito a Deus para me fortalecer. E quando eu me sujeito a Deus, eu tenho capacidade de resisti-lo. Então o diabo vem, bate, só que o diabo não consegue. Por quê? Porque há resistência, há resistência, há resistência, há resistência, há resistência, há resistência, há resistência. Obrigado. Aí, naquela área em que o diabo me tentava, ele não tentará mais, porque naquela área há resistência, ele vai tentar outra área. Mas antes, Tiago ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, renda-se a Deus, coma de Deus, vista-se de Deus, obedeça a Deus, ama a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, que Ele seja o teu Senhor, o seu Salvador. Aí vocês terão resistência contra o diabo. Você pode levantar suas mãos. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, porque fomos ministrados pela Tua palavra, e que essa palavra, ela não volte vazia. Ela crie raízes em nós, nos fortaleça. Porque Jesus disse: olha, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós queremos nos fortalecer através da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Oh Deus, que o nosso coração, o nosso estômago espiritual esteja aberto, com fome da Tua palavra, em comer e se fortalecer em Cristo, para quando vierem, Senhor, as tentações, quando vierem os dias maus, os desertos, estaremos firmes em Deus. E por fim, nós como igreja te agradecemos pela Tua palavra. Dizemos: amamos a Tua palavra. Te pedimos, derrama sobre nós uma atmosfera, uma unção de ensino nesse lugar, uma unção de conhecimento nesse lugar, uma unção de sabedoria nesse lugar, para que a gente se fortaleça em Cristo e vençamos todas as coisas, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e amém.
Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires em nós o teu espírito. Não retires em nós o teu espírito. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires em nós o teu espírito. Não retires em nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. O mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Mais uma pessoa, cadê a Yasmin? Tá aí? Tá, Yasmin, vem cá, quero orar por você. Ela também é uma das adversariantes de janeiro e dezembro. Quero ministrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, quando a gente edifica a fé de alguém, nós somos edificados, nós somos abençoados, porque é filha de Deus, somos obra-prima do Criador, somos obra-prima do Senhor Jesus. Você foi chamado para abençoar, você foi chamado para honrar, você foi chamado para ser canal de bênção na vida de pessoas. Nós vamos abençoar agora a Yasmin. Ela chegou um pouco depois. Nós estaremos abençoando a vida dela. E logo após, nós estaremos subindo para comemorar, para estar se alegrando com os que se alegram. Amém? Se alegrando com os que se alegram. Estenda suas mãos para cá. Eu quero abençoar a Yasmin e seus filhos. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a Yasmin em tuas mãos. Eu creio que tu separaste esse momento agora especial para ela. Eu sei, nada é por um acaso. Alguma coisa tu tem para a vida dela, para falar ao coração dela. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, eu quero lançar uma palavra de vida a Yasmin. Tudo que esteja morto agora, seja restaurado. Tudo que o diabo deturpou agora, seja endireitado. Ó Deus, nós declaramos, haja vida espiritual, haja vida emocional. Ó Senhor, abençoa esta família, abençoa os teus filhos. Nós entregamos todos os seus filhos, esses dois filhos em tuas mãos. Eles sejam guiados, amparados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós como igreja abençoamos essas crianças e dizemos: proibimos qualquer tipo de maldição na vida delas, proibimos o diabo tocar nessa família, porque nós declaramos que a bênção do Senhor
sobre a tua vida. Eu digo, onde houver destruição, que haja restauração nesse momento, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. E ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem, mais uma vez, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vá na paz. Estaremos ali comemorando com nossos irmãos, celebrando com ele a vida de Deus na vida deles. Que o Senhor esteja conosco até logo mais à noite, querendo Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo